boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao colóquio A Política, o Teatro e o Cinema, 70 anos de drama em cena de Raymond Williams, organizado pelos professores Marcos Soares, Marinho Milari, Lindbergh Campos e pelo doutorando Jonathan Souza. Teremos agora a primeira mesa do evento, que vai até às 21 horas, com Ricardo Cardoso, já vou passar a palavra já para ele, Lindbergh Campos e Patrícia Freitas. Cada comunicador terá até 30 minutos para a exposição e, excepcionalmente, nessa mesa, não teremos tempo adicional para as perguntas, por uma questão de organização do evento, mas estão disponibilizados os e-mails ali no quadro, para o caso de vocês quererem encaminhar alguma questão posteriormente. Então vamos começar com o Ricardo Cardoso, que é mestre e doutor em História Social pela USP, com pesquisas sobre a companhia teatral de William Shakespeare e relação entre palco e política. Trabalhou como consultor pesquisador em processos colaborativos que resultaram em espetáculos como O Jogo do Poder, pelo grupo de teatro Oficina Usina Ozona, Sueño, da Heróica Companhia de Teatro, e Cíntia, pela Velha Companhia. A sua comunicação se chama Shakespeare e a Política da Fala Encenada. Fique à vontade, Ricardo. Obrigado. Bom, quero começar agradecendo a equipe do colóquio pelo convite, é uma honra. E um colóquio aberto pela Maria Elisa, a professora Maria Elisa Sevasco, que foi tão importante na minha formação, e com ela que eu comecei esse estudo do que a gente chama, de estudos histórico-filosóficos das formas artísticas. Eu pensei, o que eu posso colaborar? Eu vou partir do ponto de partida onde o Raymond Williams encerra o drama em cena, pensando Shakespeare, né? O que é que veio depois dele e que usa um pouco o aparato teórico, metodológico, a visão que ele tinha sobre o autor. O Raymond Williams ele foi muito importante nos anos 70 no desenvolvimento dos estudos culturais, né? Especialmente no materialismo cultural inglês. E justamente todo esse povo que estava trabalhando em estudos culturais, eles tinham uma sede na University of Birmingham, que é justamente a universidade que tem o Shakespeare Institute. Então, todas as pesquisas ali nos anos 70, né, acho que é de 1961, acho que até 2002, uma coisa assim. Tudo que veio se desenvolvendo ali nos anos 70, 80, acabou espraiando para o Shakespeare Institute, que é onde eu fiz o meu mestrado, o meu doutorado sanduíche, né? Então, pensar quais são as ondas que vieram depois do Raymond Williams, que foram inspiradas por ele, e o que ele pensa sobre Shakespeare no drama em cena. Pode pular. Antes da gente começar, né? O que eu vou discutir basicamente é bem essa ideia da fala encenada que ele traz, que na época do Shakespeare e até mais ou menos no século XX, você tinha o texto e a encenação convergindo. Se dizia no palco o que acontecia em cena, basicamente, né? Bem mais complexo do que isso, mas para a gente poder simplificar para seguir adiante. O que eu vou trazer também na fala? Essa fala encenada, ela depois da influência dele, ela também, a gente pode considerar primeiro a linguagem, que ele já considerava, mas a linguagem, pensando Shakespeare, ela ganha um salto a partir dos anos 70. E, mais que isso, a linguagem, cena e fala convergindo, mas com um chão histórico-social, que vai além do que até a professora Maria Elisa comentou de manhã, né, da crítica idealista. Não, é crítica materialista. É pensar Shakespeare na época dele, a fala encenada com aquele chão histórico, e como é que a gente pode olhar isso hoje e também pensar a nossa própria época. Mas essa ideia de a gente só pode olhar para esse autor pensando o contexto imediato, principalmente político, né? Político-social, para entender as obras, é algo que veio mesmo com os estudos culturais.
rompendo um pouco com a nova crítica, enfim. Então, já começando a pensar materialidade, né? Esse aqui era o modelo de teatro que a gente tinha na época do Shakespeare. Esse aqui é o The Swan, 1595, a gravura. Então, como é que isso era preenchido? Primeiro, aqui ficavam as pessoas que pagavam um penny. Era a menor unidade monetária inglesa. Hoje, seria correspondente a 15 reais, 20 reais. É o preço de um prato feito. E por que aqui era o lugar mais barato? Porque se chover, chove aqui. Então as pessoas que pagavam mais barato ficavam aqui em pé, coladas no palco, e se chover, chovia nelas. Aqui não dá pra ver, mas esse palco, esse teto, ele cobre todo o palco, então não chove nos atores. Chove nessa região que era chamada de ground. Tem o ground e tem os grounders, né? Que era o povo que ficava aqui, que falava alto, enfim. Isso usando as palavras da época mesmo. Pagava 2 pennies quem sentava aqui, na primeira galeria, e 3 pennies quem sentava na segunda, né? Essa região era a de mais difícil acesso, de acesso mais controlado e a mais cara. Por quê? Era o chamado Salão dos Cavalheiros. Só frequentava as pessoas que iam para ver e serem vistas, principalmente, né? Hoje a gente diria que era o espaço do seis do camarote. Esse povo brega sempre existiu. E se você tivesse mais um pênis sentando aqui na galeria de madeira, você ainda alugava uma almofadinha para sentar no banco. Então você tem aqui uma escala já de hierarquia social na própria estrutura do teatro. Para nós, o que isso interessa? De que todas as classes frequentavam. A gente tem um texto de 1612 chamado... como é? É uma resposta ao Apology for Actors. É um autor puritano, ele vai descrevendo como é o público dos teatros. E ele vai dizendo, são prostitutas, são ladrões. Então a gente pensa, né, que existia uma seleção. Não, todo tipo de gente realmente frequentava os teatros públicos. Então, o palco ele se tornava o espaço da discussão política, da comunidade, tentando atingir, interessar todos os tipos de pessoas que frequentavam o espaço. Antes da gente avançar, Londres, a Inglaterra, está num momento de rápida movimentação social, mudança social, né? A gente está tendo cercamentos que o Marx considera o início do capitalismo. Então aquelas pessoas estão saindo da zona rural, indo para Londres, Londres está inchando, aí você tem surtos de peste que mata 30%, 40% da população. Londres esvazia, enche de novo em poucos anos, porque não para o fluxo migratório. A reforma protestante, o rei Henrique VIII tirou todas as terras dos monastérios, da igreja romana, vendeu tudo. Então você tem uma nova classe de compradores de terrenos, de casas, de propriedades rurais. Então há um movimento social intenso nesse momento. E como a professora Maria Elisa bem citou, explicando Raymond Williams, o teatro sempre acompanha, ele sempre apresenta uma revolução formal nesses momentos em que há um intenso processo de mudanças sociais, né? Como a gente pode pensar qual é a reforma, quais são as alterações formais no teatro? Basicamente, além de tudo, mas pelo menos é o que a gente vai ver hoje aqui, é a linguagem. Nos anos 1540, o conde de Surrey, eu acho que era Henry Howard o nome dele, ele traduziu 2 livros da Eneida. E ele inventou, ou pelo menos ele é o primeiro que a gente conhece, que apresentou o chamado verso branco inglês. Ele trocou o hexâmetro, né, o verso de 14 sílabas, pelo verso de 10 sílabas, o pentâmetro. Uma sílaba forte, uma sílaba fraca, uma forte e uma fraca, numa linha só. Que não precisa ter rimas. É um verso livre, ele pode ser autônomo, ele não é conectado, ele pode ser apresentado conectado, mas não há uma necessidade. E que também brinca um pouco com a ordem da sintaxe.
Então, ele quebra a ordem do sujeito, verbo e predicado. Às vezes apresenta o predicado primeiro, o sujeito é a última coisa na sintaxe, né, na frase. Então você tem uma maleabilidade inédita para lidar com os assuntos que interessam na sociedade, na política, e essa maleabilidade vai ser aproveitada. Pode passar. A gente vai ver aqui, por exemplo, todas essas inovações formais, elas podem ser apresentadas inclusive no início das peças. O pentâmetro é uma coisa que o Shakespeare vai usar e abusar, ele pode também ser quebrado. Então você tem uma linha com 10 sílabas e você pode dividir essa linha em fala de 3 personagens. Desde que os 3 falando juntos, sem ter uma pausa, dê o tempo de uma respiração, que é o que a plateia vai perceber. E você pode também, isso que eu vou falar agora, não é um avanço dentro dos estudos acadêmicos, é um avanço dentro dos estudos no teatro. Até onde a minha pesquisa alcançou, eu não consegui detectar alguém que vai dizer na academia o que eu vou dizer. Mas o povo do teatro na Inglaterra todo mundo diz. É a base do estudo do diretor, do Peter Hall, da Judi Dench, da atriz, eles mesmos vão apresentando. A ideia de que, se a ideia do verso é ter 10 sílabas, se ele tem só 2 ou 3, o resto é silêncio. A frase com que termina Hamlet, né? A última frase do personagem Hamlet é: o resto é silêncio. Então se você tem uma frase onde só 2 ou 3 sílabas são ditas, numa sequência onde as frases de cima e as frases de baixo, as linhas de cima e as linhas de baixo tem 10 sílabas, aquela que está quebrada, o resto é silêncio. O ator conta. É um jeito de rubricar o tempo da encenação, o tempo da fala. Nelson Rodrigues coloca, né? Pausa rápida, pausa angustiada, pausa leve, pausa breve, pausa longa. O Shakespeare faz isso na linguagem. E ele foi tão abusado que ele abre o Hamlet já assim. Então, por exemplo, a primeira fala é o Bernardo, que é um guarda, ele lança a pergunta, né? Who's there? Quem está aí? Todo esse resto é silêncio, de acordo com esse povo do teatro. Tudo isso aqui é silêncio. Depois o Francisco, que é o outro guarda, né? Não, diz você, se levante e se revele, e revele a si mesmo. E o Bernardo, vida longa ao rei. Bernardo, ele. Tudo isso aqui, ó, veja uma diferença de ritmo. Isso aqui tem que ser dito no tempo de uma respiração, que é o tempo das 10 sílabas. E aqui começa já estabelecendo uma atmosfera de suspense. Quem está aí? Não, diz você, levante. Essa pausa é inédita. Não se começa uma peça com um pentâmetro incompleto com uma pausa. Eu lembro do professor Jorge Almeida, aqui na Letras, né, que fala de quando Beethoven também explorou isso na Quinta Sinfonia, o impacto que isso foi. Com o tan-tan-tan-tan, tan-tan-tan-tan, que isso era algo inédito, que o Beethoven lançou e que foi um avanço formal sem paralelos, né? Eu diria que aqui a gente tem um caso parecido. E, claro, ele já estabelece a atmosfera inteira da peça. É muito engraçado pensar, por exemplo, Romeu e Julieta também, que começa, né? Two households, like in dignity in fair Verona, where we lay our sin. Então você tem, né, 2 casas, o conflito, a violência, já na primeira linha. E na segunda linha você já tem a delicadeza, o arredondado. Pronto, a peça está contada. Violência, conflito de 2 casas, com o amor, a beleza, a delicadeza. Contou a peça inteira, contou o que vai acontecer, é o teaser, né? Hoje a gente chama de teaser. Pode avançar, por favor. Aqui, a gente vai, antes da gente pensar no Antônio e Cleópatra, falei muito dessa coisa da discussão política do contexto imediato, né? Hamlet, ele está discutindo também a sucessão. A peça termina com a família real morta e chega um rei estrangeiro e assume o trono da Dinamarca. Isso era uma questão muito sensível quando Shakespeare escreveu. A Rainha Elizabeth estava próxima da morte já,
não escolheu um herdeiro e, assim que ela morresse, podia gerar uma guerra civil e podia gerar o pior, uma invasão estrangeira. A Espanha tinha tentado, em 1588, elevar a Isabel Clara Eugênia como rainha da Inglaterra. Tudo que os ingleses não queriam era uma invasão estrangeira. Parece ser pouca coisa, mas não é. Uma peça escrita nessa angústia coletiva é a mesma coisa que alguém ter escrito em 2020 uma peça sobre uma doença coletiva e a gente não pensar que Covid tem um peso ali. É óbvio que tem, estrutura de sentimentos, né? Então, o Hamlet é um jeito que o Shakespeare, a companhia dele, encontraram de pressionar a rainha para escolher um herdeiro, um sucessor viva, para que quando ela morresse, aquilo não gerasse conflito, guerra, nem civil e nem estrangeira, né? A gente vai voltar para esse tema da sucessão no próximo caso. Aqui Antônio e Cleópatra. Agora retomando o Raymond Williams. O capítulo dele sobre Shakespeare é basicamente sobre Antônio e Cleópatra. E ele avança a discussão de uma forma muito brilhante, apresentando que nas primeiras 19 linhas da peça, você vê sempre é importante o jeito que a peça começa. Nas primeiras 19 linhas da peça, você tem dois personagens fofoqueiros, medíocres, comentando, fofocando sobre Antônio e Cleópatra. E eles apresentam um casal como desgovernado, desmedida, né? É a palavra que ele usa. Ela é qualificada de egípcia, isso eu estou repetindo o que o Raymond Williams chama atenção. Uma egípcia, uma prostituta, né? E ele, um cara que perdeu toda a razão, desgovernado por ela. Quando os dois em seguida entram em cena, existe um impacto, porque eles negam tudo que foi dito deles. Eles são dois, um rei e uma rainha magnânimos, ele não é rei, né, imperador de Roma, mas são dois personagens inesquecíveis, deslumbrantes, entrando em cena. Não só pelo aspecto visual, mas é pelo texto que eles começam a peça, o jeito que eles se tratam um ao outro. São dois heróis trágicos no sentido aristotélico, né? Aquilo que o Aristóteles acha que a tragédia se trata de alguém maior que nós, né? Concordando com isso. Mas o Antônio e Cleópatra com certeza são colocados num nível bem elevado. Onde eu sigo, a partir do que a gente discute, né, no materialismo cultural, tal, agora com os movimentos identitários, onde que eu sigo o Raymond Williams? Eu acho que não é só a Cleópatra, a forma como ela foi depreciada no início da peça. A Cleópatra, ela segue uma tipologia de personagens, que está em curso aqui, que é os personagens africanos. Existe a construção de um decoro, de uma conveniência, de como os personagens africanos, eles aparecem no drama renascentista inglês. No meu doutorado, eu estudei repertórios, né? Eu peguei o repertório da companhia do Shakespeare e estudei o repertório de outras companhias. E eu vi uma diferença, eu vejo um avanço, conforme o Shakespeare foi tratando esse tipo de personagem. Então, o Raymond Williams, ele até não chama muita atenção para isso, mas a Cleópatra, ela é descrita com uma tawny front, uma fronte escura. E ela é chamada de strumpet, de putinha, prostituta putinha. Então, ela é apresentada como uma putinha de fronte escura. É assim que ela é depreciada pelos dois personagens medíocres e fofoqueiros. Quando entra aquela rainha egípcia maravilhosa, é também uma desconstrução do decoro. Por quê? Voltando a Shakespeare, né? Textos andrônicos. Isso aqui é uma gravura também, original da época, de 1595. Imperador de Roma, imperatriz, o Aaron, um personagem, um mouro africano. Como é o Aaron? Ele converge com essa tipologia em alguns aspectos. Traiçoeiro, era assim que era retratado o homem africano, traiçoeiro, luxurioso, e onde ele começa a romper com a tipologia? Ele é um dos maiores pais em Shakespeare. Ele tem um filho pequeno, ele protege esse filho de uma forma inédita.
Todos eles têm filhos, com exceção dela, que também é vilã e é amante dele, não é à toa. Esse é o personagem central, não esse aqui, não é esse, eu acho. O Titus, ele começa matando o filho dele. Então, o Aaron, garantindo a vida do filho, e ele garante a educação do filho, que o filho não vai sofrer o preconceito que ele sofreu. Vai ser um garoto educado na corte, é a garantia que ele tem, antes de morrer. Você tem o início dessa subversão da tipologia. Otelo é um passo seguinte. Otelo não é traiçoeiro. Tem uma estrutura sintática super elegante no texto, ao contrário do Iago, por exemplo. E o Antônio e Cleópatra, para mim, é um pouco a concretização dessa reforma que o Shakespeare está colocando, ao apresentar ela como uma grande rainha egípcia trágica, heroína, deslumbrante. Acho que pode avançar. Desmentindo completamente a tipologia da personagem feminina africana luxuriosa e medíocre, que é o que eu encontrei nas peças das outras companhias. Essa também revisão do Antônio e Cleópatra, desses personagens shakespearianos, africanos, também um pouco fruto dessas pesquisas que bebem nos estudos culturais e no pós-colonialismo, né? Então, a Iana Thompson, nesse livro que saiu em 2021, ela diz que a gente precisa fazer novas perguntas para o Shakespeare, porque Shakespeare e racismo eles estão sendo construídos ao mesmo tempo. E esse ao mesmo tempo não é só o século XVI e XVII, é nesses 400 anos depois. Então a gente precisa fazer novas perguntas para as peças, e ela chama atenção para o fato de que a Cleópatra ela foi embranquecendo nesses 400 anos, até a gente chegar na Elizabeth Taylor, nos anos 60. Eu vi uma montagem no Globe, 2014, com uma Cleópatra loira de olhos azuis. Ela é descrita, a gente pensar essa onda pós Raymond Williams e que ele ajudou a empurrar. Pode passar para o próximo, por favor. Agora, voltando para a gente fechar, para a última ideia sobre essa coisa da sucessão do trono, né? Ricardo II. É uma peça sobre a deposição de um rei perdulário, que gasta muito, gasta os impostos da população, inventa uma guerra na Irlanda para cobrar mais impostos, e ele mantém uma corte extremamente daquela ostensiva, né? E aí o primo dele lidera uma revolta popular para depor o Ricardo II. O primo que não está na linha sucessória do trono, não é o herdeiro direto. Ele dá o golpe no Ricardo II e ele pega a coroa para ele e ele se torna o novo rei, o rei Henrique IV. Aqui, o Raymond Williams, ele não usa essa peça, mas ele fala dessas peças renascentistas que tem um auge onde a fala, a cena, a estrutura de sentimentos, a linguagem, tudo está conectado. É exatamente o clímax da peça. Esse aqui é o clímax do Ricardo II, dessa frase. O Henrique Bolingbroke, né, o primo, pergunta para ele: você vai entregar a coroa? Ele coage o rei até ele entregar a coroa. Você vai abrir mão da coroa? E o Ricardo II responde, ouçam, né, porque nós estamos no teatro, é a audiência. I know, no I, for I must no think be. Abstraindo da grafia, o I, ele tem um dos significados era sim. Então, o primeiro significado da frase é sim, não, não, sim. Porque sim, devo não ser mais algo, né? Devo entregar a coroa. Só que o I, ele não significa só sim, ele significa eu, né? Então, eu, não eu, porque eu devo agora nada ser. O I significa dor, I, me, como diz a Julieta, né? Então, I, não, I, porque I, devo nada ser. O I significa olho. E o Shakespeare, ele faz como Guimarães Rosa, ele pega substantivo e transforma em verbo. Então olhe, né? Olhe, não, olha, porque olha, devo nada ser.
E o I significa também um algarismo 1 romano. O número 1 é o rei, é a cabeça do Estado, né? A gente está na época do direito divino dos reis. Então é o 1. Se a gente pensar isso aqui como 1, o I, nós vamos para o no, que não é só não também, é o an-o, é 1, 0. Então você tem 1, 0, 0, 1, porque o 1 deve 0 ser. Tem o não, né? Tem o I know, eu sei. Eu sei, sei eu, porque eu devo ser, algo ser. Ou seja, ele não vai entregar a coroa. Mudou o sentido. Depende, não é nem do ponto de vista, depende do ponto de audição, do ponto de entendimento que você se posiciona para entender se ele vai entregar a coroa ou não. E o know também significa know you, saiba você. Então eu, saiba, saiba, eu. E eu perguntei para o David Crystal, um linguista inglês, né, pesquisador de Shakespeare, se dava, dependendo como isso era dito, se podia ser o now. Também ele disse que sim. É um now, que é um mistura os dois. Se era dito dessa forma, isso aqui também é agora. Eu, agora, eu, porque eu agora devo nada ser. Pode passar. A gente tem 5 possibilidades para cada uma dessas sílabas do pentâmetro. Se você combinar qualquer um desses significados em qualquer ordem, faz sentido. Então, vai entregar coroa? Sim, sei, saiba, olha, porque, devo 0 algo ser. Tudo isso, 5 vezes 5 vezes 5, são 15.625 possibilidades. Eu tinha uma época que era meu passatempo preferido antes de dormir. Ficar combinando para ver se alguma não ia dar certo. Todas que eu cheguei deram certo. Isso aqui é tudo uma possibilidade que eu levantei, né? Tudo isso revela a confusão mental do Ricardo II. Que isso tem várias possibilidades não é meu, né? É do Buff. Mas 15.625 possibilidades é too much. E transparece como é que está a cabeça do Ricardo II para entregar a coroa ou não. 5 minutos? Na época, onde isso me pegou? Em 2016, no impeachment da Dilma. Tinha... não sei se o Jonathan sabe, se ele lembra, mas tinha alguns shakespearianos que falaram, não, tem que separar, tem que dar o impeachment, como Ricardo II, tal, não sei o que lá. Eu fiquei olhando aquilo, e falei, gente, o que esse povo não está percebendo é que o Ricardo II não é só uma peça sobre deposição do rei. O Ricardo II é o início de uma tetralogia que vem explicar a primeira, que é sobre a Guerra das Duas Rosas. Isso aqui é o início da Guerra das Duas Rosas. Porque Henrique Bolingbroke ele dá um golpe e ele abre um precedente, ele ataca uma instituição, que é a instituição monárquica. E ele abre um precedente. Depois dele, muita gente vai tentar o mesmo golpe. E a peça, o Ricardo II, vai avisando isso o tempo inteiro. Não sou eu que percebi. O Shakespeare está lá, ele coloca. Isso vai gerar um rio de sangue nesse país, porque vai gerar faccionismo, vai se dividir. E eu olho para trás até hoje, né, 2016, 8 anos depois, e eu vi que eu não estava... Eu estava no caminho certo da minha interpretação, porque o que veio depois tem uma raiz em 2016. Então, tudo isso para a gente pensar que o verso branco, essa fala encenada que converge fala, encenação, contexto sócio-histórico, linguagem, estrutura de sentimentos, isso tem um chão histórico, como a professora Maria Elisa disse hoje de manhã, e a gente consegue ver do nosso chão histórico isso aqui, e perceber o que isso ainda nos diz respeito, que é como ela terminou a fala dela. E tudo isso, né, esses novos avanços, né, nos estudos shakespearianos, tem um impulso, uma inspiração também no Raymond Williams. Então o drama em cena está tão vivo agora quanto 70 anos atrás. É isso, gente. Muito obrigado. Pessoal, eu vou passar uma lista para
para vocês preencherem e pedir para vocês escreverem o nome por extenso, de forma legível, tá? Deixa eu também colocar aqui o meu relógio. Não, vou começar com o filme. Pode ir. Isso. Deixa aí. Então, agora nós teremos a fala do Lindbergh Campos, que é professor de literaturas de língua inglesa na Universidade Federal de Campina Grande, e entre suas publicações destacam-se A Laranja Mecânica, de Stanley Kubrick, 2020, Ascensão do Inglês em São Paulo, de 2023, e A Santa Joana dos Matadouros como crítica do modo de representação capitalista, da crítica da alienação religiosa à crítica da economia política, de 2023. A comunicação dele se intitula Fluxos Trágicos no Cinema Contemporâneo. Bom, gente, boa noite, primeiramente, para todo mundo e tal. Então, hoje o que eu vou fazer aqui, basicamente, é um breve comentário, né, a respeito de 2 filmes contemporâneos, né, está no resumo que eu enviei para o evento, que é o Melancolia, que é um filme de 2011, dirigido pelo diretor dinamarquês Lars von Trier, e o filme No Intenso Agora, de 2017, um comentário dirigido pelo João Moreira Salles, né, brasileiro. Bom, então, desde já eu vou antecipar um pouco a minha hipótese, né, porque é um tempo bastante curto para conversar sobre 2 filmes com pretensões muito grandes, né? Então, eu acho que isso vai ajudar para vocês conseguirem acompanhar o meu raciocínio ao longo da minha apresentação. Bom, a minha hipótese é que ambos eles fazem parte de um mesmo fluxo trágico presente na cultura contemporânea. Porém, como eu espero conseguir demonstrar ao longo da minha apresentação, se o Melancolia ele se coloca, a bem da verdade, como uma tentativa de identificação, exposição e reflexão sobre esse componente altamente influente do imaginário coletivo do presente, por outro lado, o No Intenso Agora é um ótimo exemplo de adesão e contribuição a esse tipo de mensagem tão persistente nos dias atuais. Então, tal o diagnóstico da proliferação de formas trágicas que procuram registrar e definir o sofrimento, as ansiedades e até mesmo desespero contemporâneos, provém dos estudos sobre o teatro de Raymond Williams. Na verdade, então, esse diagnóstico de fluxos trágicos na cultura vem de um pós-fácil de 1979, que ele fez a 2ª edição do seu livro Tragédia Moderna, de 66. Né? Então, eu vou recuperar a teorização dele mais para o final, mas para dar um fechamento e ver o quanto é útil para a gente entender essas 2 produções culturais contemporâneas. Bom, devido à restrição do tempo, eu também já antecipo que eu vou me ater basicamente ao prólogo do filme do Lars von Trier e também aos momentos iniciais do filme do Joãozinho, né, do João Moreira Salles. Então, o filme do Lars von Trier, para quem não conhece, quem não assistiu, é um filme que se divide em 3 partes, sendo um prólogo inicial e 2 partes, né? Eu já trabalho com esse filme há algum tempo. Eu lembro que há muitos anos atrás eu estudei ele nos cursos, vários cursos que o professor Marcos, né, que está aqui, o Marcos deu, né? Então, a Francisca está fazendo um doutorado sobre o filme, a gente troca umas figurinhas, né, sobre isso. E, basicamente, então, o filme tem essa forma triádica, né, que começa com um prólogo de 7 minutos e eu vou me ater a ele hoje. Nele, eu vou dar um destaque particular às imagens, ao tratamento dado a essas imagens, ao ponto de vista e à música, né, a pista sonora que é utilizada. Vamos ver só alguns trechos que não vai dar tempo de eu mostrar ele inteiro. Eu gostaria de mostrar ele inteiro, principalmente para quem não viu, mas pode colocar ele em tela cheia e dar play.
Aí eu falo para você mais pra Eu frente. acho que esse daqui. Pode avançar um pouquinho, por favor? Como vocês estão vendo, são algumas imagens. É só apertar o para frente. Tem um ponto específico? Pode ir um pouquinho mais para frente. Pode deixar na parte da morte de todo mundo, do Apocalipse. Esse é o beijinho, é o próximo. É o depois desse, isso. Pode fechar ele e abrir a apresentação de PowerPoint, por favor. Bom, que só dá a música, né? O mais importante que eu queria aqui, né? Mas não vai rolar. Então vamos aqui, eu tirei uns print screens do filme, pode passar. Então a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é esse primeiro quadro, né? O primeiro quadro, a gente vê esse prólogo, né? O que a gente está chamando de prólogo, né? E é um plano fechado, né, no rosto da Justine, né? Aqui é a personagem principal, e enquanto ela abre os olhos bem lentamente, né? A paleta de cores, ela tende ao amarelo, né? Ao amarelado. Tem uma luz ambígua, né? A gente não sabe, essa luz ambígua típica dos momentos crepusculares do dia, né? Como o amanhecer, o entardecer. E após alguns segundos, nós começamos a observar a queda lenta de pássaros, né, ao fundo, que é uma típica imagem apocalíptica, né, de vários mitos antigos, né. Então, aqui eu já gostaria de falar uma coisa sobre o tratamento das imagens. Esse prólogo, ele em muitos sentidos, ele retoma o prólogo do filme anterior, que era o Anticristo, e ele foi filmado com uma câmera que se chama Super Slow Motion Phantom HD Go. Ou seja, o mais importante aqui é o Super Slow Motion, né? Então, ele deixa as imagens muito mais lentas, dando um caráter meio ambíguo a essas imagens, que colocaria elas entre o cinema e a fotografia. Esse prólogo dura mais ou menos 7 minutos, ele tem 16 tomadas, 16 imagens, né? Que são retardadas, né, e que ganham esse status ambíguo. E produz com isso também um efeito meio bizarro, meio inquietante, meio fantástico, né? Então, basicamente, o que a gente tem aqui é um prólogo, que você tem imagens meio que quase que aleatoriamente concatenadas e desaceleradas. Eu acho que esse que é o fator mais importante também. E tanto essa desaceleração quanto as associações, elas têm muito a ver com os processos que o Freud descreveu A Interpretação dos Sonhos, de 1900, né, o livro dele, 1899, A Interpretação dos Sonhos, onde ele fala sobre os procedimentos do trabalho onírico individual, né, a montagem formada pelos nossos sonhos, né, que contaria com expedientes de distorção, condensação e deslocamento, né, como eu vou mostrar aqui para vocês. Então, a cena seguinte, por favor, nós temos parte dos jardins, né, onde o filme basicamente ele se passa, né, é uma coisa até intrigante, né, que normalmente esse gênero hollywoodiano de filme de desastre, você tem várias tomadas do ponto de vista da catástrofe de muitos lugares, né, digamos assim, um ponto de vista épico. Aqui ele está dando um trato subjetivo pro assunto, né.
E também circunscrevendo o desastre a um castelo na Suíça, remoto, né? Aqui também, aí eu só vou falar isso de passagem, nós temos uma influência do Marquês de Sade. E aí eu vou remeter vocês à tese do Roberto, que está aqui, né? Que aí ele explica lá a relação do Lars com o Marquês de Sade, mas aqui vocês podem ver não só essa tomada, mas outras referências, né? Vão se dar em relação a essa alienação de uma elite encastelada, prestes a um final, né? Que seria essa aristocracia francesa do século XVIII, aqui esses jardins que lembram Versailles, e também o nome da própria protagonista, né? A Justine, né? Que é um dos livros, uma das principais heroínas do Marquês de Sade, né? Que ele fez algumas versões do livro, inclusive tem um comportamento meio devasso, né, dela na primeira parte, né, ela sai transando com um rapaz lá, né, mas enfim, mas aí qualquer coisa vocês vão lá na tese do Roberto, que está disponível no repositório lá. Então tem esse castelo sueco, né, que é utilizado como locação para filmagem, essa referência, né, que vai voltar. Pode ir para o próximo, por favor? Aqui nós temos uma tela, pode ir para a próxima, porque aqui... não, deixa lá. Aqui você vê que é um detalhe, um zoom, né, que ele faz, e ela depois começa a queimar. Né? Provavelmente o apocalipse lá, aquela coisa que a gente viu, a destruição de tudo, e ela faz parte de tudo e vai, né? Aí a tela, pode ir para o próximo, é essa daqui, né, Os Caçadores da Neve, onde é uma tela do Peter Bruegel. Tentei procurar a pronúncia holandesa, Bruegel. É uma tela do pintor renascentista, né, o velho Peter Bruegel. E aqui, brevemente, o que eu vou chamar a atenção para vocês é sobre tipos de melancolia, né? Por exemplo, aqui nós temos, né, um vale ao fundo, a predominância de tons brancos, castanhos, esverdeados, e o mais importante, foda-se isso, os caçadores chegando, né, só com a carcaça de uma lebrezinha, até os dogzinhos estão bem chateados, né, cabisbaixos, e o pessoal aqui brincando na neve, né? Então vocês veem que existem vários tipos de melancolia, né, que do ponto de vista desses caçadores, né, chegando, finalmente voltando, mas estamos sem nada, né, para comer, nem para dar para os cachorros. E ela vai sendo incendiada, né? E também ao longo do filme, tem um momento em que a Justine ela se revolta contra os quadros modernistas, né, da vanguarda modernista do Malevich, né? E aí ela tira tudo e coloca uns quadros meio pré-moderno, digamos assim, renascentistas, um meio romântico, que é o do pré-rafaelita e tal. Então são imagens que vão retornar. Todas elas, né? Pode passar para o próximo, por favor? Então, eu diria que aqui aqui é a primeira aparição do planeta Melancolia, né? Um planeta interestelar. Aí tem vários nomes, é muito legal isso. Planeta interestelar, desgarrado, nômade, órfão, errante, sem estrela ou sem sol, né? Então ele mostra o movimento dele cobrindo a estrela Antares, né? Da principal estrela da constelação Escorpião, né, uma gigante vermelha, né? E esse movimento vai ser referido, tanto a estrela vai ser vista pela Justine no céu, quanto em outro determinado momento um dos personagens vai falar: a estrela Antares está sendo bloqueada por uma melancolia, né? Então eu não vou me deter muito em todas as figuras, os quadros do prólogo, para dar tempo da gente falar sobre outras coisas. Mas eu gostaria então de colocar aqui que existe uma espécie de dois tipos de imagens aqui. Imagens, por um lado, que ocorrem nos arredores do castelo, né, na propriedade do castelo. Pode ir passando enquanto eu falo isso. Aqui ele cobriu, né, tudinho, o bichinho. Aqui o que eu acabei de falar, quando a estrela é vista pela primeira vez aqui, vermelha, pode ir nas constelação. E aqui quando ela já não aparece. Mas que aí já é outra parte do filme. Pode ir, você. Ou seja, imagens como essa, em que pode voltar para que mostram os arredores da propriedade do castelo suíço, né, que dá essa impressão de claustrofobia. Praticamente todas as imagens da primeira parte, e da segunda também, usam
tipo de câmera, estilo de câmera que o Lars usa muito, que segura a câmera e tem uns cortes rápidos com close na pessoa, assim, fica balançando, assim, é uma coisa muito subjetiva, né? O close, você ficar ali na cara da pessoa e dá uma sensação de claustrofobia mesmo, que tudo se passa, basicamente, dentro desse castelo. Então, nós teríamos dois tipos de imagens aqui. Imagens que estão ao redor, na propriedade do castelo, nunca, jamais a gente deixa ali. E outras que seriam do planeta fazendo essa dança da morte, que vai ser chamada depois, né? Essa dança da morte entre o planeta Terra e a melancolia. De novo, todas essas imagens que aparecem aqui, elas vão ser retomadas ao longo do livro, do filme. Pode passar para a próxima, por exemplo, essa. Volta, por favor. Essa daqui é no Sonho da Justine, já adiantando, né? É o sonho da Justine. Em câmera lenta, blá blá blá. Pode ir. Aqui é como acontece de fato. Pode ir. Essa cena de muito desespero, né? Ela sai correndo, sabe lá Deus como, onde, mas eu não julgo. Aí, né? O cavalinho caindo, né? O cavalinho dela, o Abraham, pode passar. E aí o cavalo sempre aparece como motivos. Um leitmotiv. Né? Pode ir, cavalo, aí já tudo, né, o Versailles já era, né, caiu. Aí ela aí, dando uma de gratiluz. Pode ir mais um pouco, por favor. Tá, não vou falar mais disso, não vai dar tempo. Então tá, aí aqui mais algumas cenas, essa cena também, que é o castelo no fundo. Aí esse movimento de dança mesmo, pode ir mais pra frente. Ó, essa é a parte que ela vê na internet, vai lá ver as fake news, a Deep Web, e aí a Earth and Melancholia, Dance of Death, né? Aí mostra, né, que, pô, pode ir. E isso também é uma referência a uma peça do Strindberg, ok? Pode ir pra frente, por favor. Aqui, né, os raios, né, o carrinho de coisa também aparece toda hora. Ou seja, vários motivos que vão e voltam, né? Ou rimas visuais, como vocês quiserem chamar. Pode ir pra frente, aí a natureza, né? Aí o beijo, né? Pode ir. Chegando perto, né? Pode ir. Aqui é uma referência, mais uma referência pictórica, né? Só que é a Ofélia, né? De novo, a ideia de suicídio, sacrifício, melancolia, né? Um dos temas da tragédia do Hamlet. Pode ir pra frente. Né? Aqui é um quadro, né? do John Everest Millais. É Millais, eu acho o nome dele. Pode ir pra frente. Aqui, eu adoro essa cena, porque quando eles estão construindo a Magic Cave, né, para proteger, né, todos nós estamos na Magic Cave, e aí estão fazendo, né, pode ir pra frente, por favor. Volta. Esse menino, na primeira cena que ele aparece, ele já fala dessa faquinha. Olha o que eu ganhei, não sei o que, tia. Ou seja, o Lars está fazendo uma coisa que eu já vou explicar. Pode ir pra frente, por favor. Aqui, ó. Aí a cena verdadeira e tal, pode ir pra frente. A verdadeira. É a distorção, o deslocamento, né? Pode ir pra frente. Aí a Magic Cave, né? Tá aí, bonitinha, tá? Aí eles entrando. Pode ir, aí colocando ela, né? Pode mais uma. Aí chegando, né? E aí, mais uma. Pode ir mais pra frente. Eu queria essa, que eu peguei bem nesse momento deles pegando fogo, né? Que é esse momento final, né? Da destruição do herói. Bom, então eu vou comentar brevemente duas questões para além das imagens, que é a questão do Wagner. O que o Wagner está fazendo aqui? Então eu estudei um pouco e aí eu vi aqui. Então, para quem não sabe, essa música é o prelúdio ao primeiro ato da ópera ou drama musical Tristão e Isolda, de 1865, do Wagner. E é muito curioso porque num filme de altas implicações políticas, selecionar um objeto que não tem nenhuma consistência dialética. É um mito e daqueles assim, é amor, é a morte, é a unilateralidade da tragédia por si, né? Aí, matutando, né, lendo outras coisas e tal, eu percebi que, na verdade, não é o Tristão e Isolda, o amor, o sacrifício, mas é a função do motivo, né? Que o Adorno, no livro dele, In Search of Wagner, não sei como fala em alemão,
ele mostra que o leitmotiv, que essas reinserções, reiterações musicais, elas são destinadas, essas recorrências, elas são destinadas aos espectadores dessa obra total, de 4 ou 5 horas, em que é impossível o espectador prestar atenção muito tempo. Então é um mecanismo de reiteração que vai produzindo um efeito narcótico, de lembrar para a pessoa o que está acontecendo. Ou seja, ele pressupõe esse mecanismo de reiteração musical, né, que aí essa parte do prelúdio vai voltar na ópera, ao longo da ópera, em vários momentos, e de uma maneira muito sutil às vezes, como a gente viu aqui. E ele vai mostrando isso, ou seja, que esse procedimento ele pressupõe espectadores, ouvintes desatentos, em que essa é uma prática universal da indústria cultural. Que o Wagner, o que ele está fazendo ali, então, é uma coisa que vai ser desenvolvida pela indústria cultural depois, que não é exatamente um motif ou um leitmotiv, que aí ele vai procurar de onde é que vem essa ideia, que o Wagner ele vai distorcendo aquilo, não para criar uma mensagem mais complexa, mas para reiterar a visão de mundo conservadora dela, que nunca há nada de novo. Há uma experiência de eterno regresso. Sempre quando aparece alguma coisa de novo, vem a musiquinha e fala, não tem nada de novo. É sempre uma coisa que ficou internalizada em você, né? Em que te protege, te cumpre. Evidentemente que isso pode ser utilizado de uma maneira a ser estranhada no meio da obra, né? Então que não necessariamente isso é ruim, é o Satanás, a gente tem que evitar, não é nada disso. Inclusive o que o Lars parece estar fazendo é de se apropriar disso, de um mecanismo para também estranhá-lo, né? Bom, sobre o Strindberg, muito brevemente, aí eu remeto vocês à tese de doutorado da Patrícia Kruger, também orientada pelo Marcos, né, Penetrando o Éden, Anticristo, de Lars von Trier, A Luz de Brecht e Strindberg e Outros Elementos Inquietantes, de 2016. Lá ela mostra exatamente, ela traz todas as referências, todas as mediações entre o Strindberg e o Lars. Tá? E vocês vão lá também e veem isso. Então, o que acontece aqui? Por que o Strindberg... Já fiz aqui a referência, né? Já pulei a mediação do Joguinho com a Patrícia, do Strindberg, que o Strindberg está aqui. Pode voltar para o primeiro slide, por favor? O Strindberg, ele entrou para a história das formas dramáticas por uma, digamos assim, vamos reduzir no último, por uma razão muito simples, porque ele criou uma dramaturgia subjetiva. Ele, basicamente... Para o primeiro, por favor. Dessa apresentação? Dessa apresentação. Em que o que acontece vamos começar pelo pai, que é uma das primeiras peças dele. Aquele personagem, na verdade, ele vira um narrador. Ele não é mais os personagens, eles não são mais autônomos com impulsos individuais. Eles passam a ser projeções de um eu. Eles passam a ser projeções da vida psíquica interna, íntima de um eu, que pode ser um dos personagens. E todos os outros vão simplesmente, para o próximo, por favor, ser meros reflexos dele em cena. Então foi um dispositivo encontrado formal para você representar no palco o sonho e lugares abissais da alma humana, né? Para você revelar o inconsciente, as respostas inconscientes no palco, né? O mundo do subconsciente. Aí, se vocês compararem com o romance psicológico que está sendo desenvolvido na mesma época, vocês vão entender esse palco que vira a biografia do herói, né? Projeções inconscientes das personagens, né? Os outros personagens seriam materializações de um anseio ou desejo onírico. Então, tudo que você vê é projeção de uma consciência. Mais ou menos como ele faz aqui no prólogo. Afinal de contas, ela está abrindo os olhos. E toda a passagem ela é um trabalho onírico, né? Você vê que são projeções de uma consciência. Então, uma consciência paira acima de tudo, a de quem sonha, né? Que é uma frase dele, né? Ele tem inclusive uma peça que se chama Peça de Sonho, que depois seria muito importante para o expressionismo, mais tarde para o surrealismo, e por aí vai. Né? Então é uma sequência solta de cenas sem relação causal. É justamente o que a gente vê aqui, né? Mas que
por mais que as unidades tradicionais de tempo, espaço, personagem, todo mundo, né? Tenham sido abolidas, existe uma unidade primordial, que é a unidade do eu, ou, para falar nos termos de hoje de manhã, do umbigo, né? Bom, aí chega de falar do Melancolia. No Intenso Agora, eu vou falar brevemente dele e concluir falando umas coisinhas aqui do Raymond Williams. Então, como eu já antecipei, eu vou falar muito pouco no Intenso Agora, ainda mais porque eu acho que quase ninguém viu. Alguém viu esse filme? Por curiosidade, o Marcos, claro, viu? Viu todo mundo. Eu imaginei, pouca gente viu, circulou muito pouco esse filme, eu não sei se eu recomendo ou não que vocês vejam. Talvez seja importante para talvez tendo em mente as coisas que eu vou falar aqui, né? Então, o que você tem, e eu vou me reportar muito a um texto da professora Ana Paula Pacheco, aqui do Departamento de Teoria Literária, que ela publicou, né, O Fogo de Palha, de 1968, o ponto de vista da montagem no Intenso Agora. Então, para quem não viu, basicamente um documentário. Aí você pode tirar isso daí, que aí esse eu queria mostrar um comecinho, mas não vai dar tempo de nada, então não vou mostrar nada, tá? Mas talvez dê. Aí já deixar em ponto de bala, talvez dê. Que é muito, porque aí que tem que ver, né? Porque não tem como. Tá, não vai dar tempo. Porque a voz dele é impagável, né? Dele narrando isso. É o choro, né? Temos aqui então uma espécie de colagem, né? De uma assemblagem, ou coleção de cenas colhidas de uma gravação amadora, uma fita caseira filmada em uma viagem turística de Granfinos. Ele mesmo usa essas palavras assim, para depreciar mesmo. Isso, tipo, a revista Caras convidou a mãe dele, a matriarca do Salles, né, para fazer uma viagem na China do Mao Tse Tung. E aí ele encontrou essas fitas caseiras dela fazendo. Esse No Intenso Agora seria isso. A última vez que ele encontrou ela feliz. Ela vendo ali as transformações que estavam ocorrendo na China, né, naquele momento, e que depois ela ia se matar. Né, depois ela ia se matar. Essa é a ideia do No Intenso Agora. Né, foi o último momento que ela viu um relampejo de intensidade na mãe dele, vendo aquele processo social se desenrolando. Né? E ele pega também, ele faz todo um trabalho impressionante, tem que ter muito dinheiro para fazer isso, conseguiu muito, dinheiro. Para muitas imagens inéditas do Maio de 68, filmes anônimos, filmes célebres do Maio de 68, trouxe também imagens tomadas, cenas da Contra-Revolução que também ocorreu em 68 na Tchecoslováquia, aí uma repressão de uma tentativa de revolução, né, dentro desses territórios da União Soviética, e relatos pessoais da mãe dele lá como é que se chama, no Brasil. Bom, então o que a gente tem aqui basicamente é uma fusão entre história e relações familiares. Então é uma composição constituída por materiais públicos e privados, interpretados pela voz monocórdica, com o fado, tem até fado, gente, do narrador, e isso sugere uma associação entre ambos, ou seja, nós vemos um entrelaçamento entre a história da família e aquilo que está ocorrendo no mundo, ou seja, uma mitologização das classes, de uma classe alta, né? Qualquer semelhança com um filme em cartaz agora não é mera coincidência, né? Em que o destino privado e a dinâmica social, ela é mediada por uma ideia de tragédia. Uma ideia muito específica de tragédia, que é um tipo de tragédia moderna que o Raymond Williams identifica como tragédia privada. Né? Então, em ambos, tanto no filme do Lars quanto no filme do João, nós vemos versões burguesas da tragédia. Nessa, né, as questões privadas, né, na tragédia antiga, questões da vida privada de reis, príncipes, tanto antiga quanto a renascentista, ainda eram inseparáveis dos problemas da vida pública, do povo ou do reino. Se em Melancolia nós vemos a Justine sofrendo pressões das principais dimensões da existência burguesa, a saber, a familiar, a conjugal e a profissional, no Intenso Agora nós vemos o testemunho de um filho em busca de compreender afetivamente o último relampejo de intensidade vivenciado por sua mãe,
antes de ela sucumbir psicologicamente. Tanto um quanto no outro, o destino da existência de vida inteligente no universo, quanto a própria possibilidade revolucionária, que evidentemente ele associa, né, as derrotas revolucionárias a uma coisa primal da existência como pura negatividade. Mais ou menos como a Justine vai falar de Earth is Evil, blá blá blá, né, essas coisas, né, da natureza humana, as regras da lei humana, da vida humana e por aí vai. Então o que a gente vai ver é a construção de um modo de vida novo. Tudo isso são subordinados aos caprichos de uma consciência privada central, né, que vai produzir todas essas questões. Contudo, em Melancolia, o procedimento é aproximado para ser estranhado dentro da montagem fílmica, que aí vocês conversam com a Francisca, né, que está estudando o filme de maneira mais sistemática. Ao passo que no Intenso Agora, o que se nota é o procedimento em plena operação. Vale recordar que o drama burguês é a forma cultural que melhor expressa o auto-empoderamento da burguesia europeia durante o Iluminismo. A tragédia privada aqui é uma deliberada rejeição da pletora de mediações e níveis de complexidade que envolvem as relações entre trajetórias individuais e a sociedade e o Estado, em nome de uma nova ênfase depositada na desintegração de uma família por desejos pessoais separados, como um tema trágico que engendra uma criatura exposta e isolada. Justine e a então matriarca da família Salles, que luta e cedo percebe que satisfação, mesmo que intensa, é temporária. E finalmente termina por desejar destruição e autodestruição. O que salva a Justine no final, que libera ela da melancolia, é a prospecção de uma vida, de uma morte sublime, né? O que temos, portanto, e eu já concluo com isso, são duas produções audiovisuais que, cada uma a seu modo, focaliza a intersecção entre as formas de fato vividas na nossa história e as formas trágicas dentro das quais aquelas são percebidas, articuladas e remodeladas. Ou seja, o nosso sofrimento, a nossa angústia, desemprego, todas essas coisas provenientes de uma ordem social instável, elas são modeladas por fluxos trágicos na produção cultural. É por isso que a gente estuda essas coisas. Tal juízo, a propósito desses dois filmes, se baseia no diagnóstico de que, pelo menos desde a reestruturação produtiva do capitalismo nos anos 70 e 80, as mensagens dominantes emitidas pelos centros de poder convergem na perda generalizada do futuro. A crise da acumulação capitalista significa jogar milhões e milhões na miséria, tirar dessas pessoas perspectivas de emprego e educação, a decadência e abandono de várias regiões do mundo, enquanto o capital e seu cálculo se deslocam, e tantas outras formas de sofrimento que são retrabalhadas por fluxos trágicos, como os que temos discutido aqui. A tragédia privada mistifica uma desordem social gerada por uma ordem econômica. De acordo com Williams, tal estrutura de sentimento, que nesses dois filmes se materializa na forma da tragédia privada, e aí só concluo com isso, essa tragédia privada, a partir dela ocorre uma universalização de experiências individuais imediatas e urgentes. Eu espero que isso tenha ficado evidente. E as relações sociais correspondentes são igualmente universalizadas como necessárias. Ou seja, e essa estrutura de sentimento, essa tragédia privada, ela pode ser rastreada historicamente até civilizações esgotadas e condenadas, bem como as suas correspondentes classes dominantes, já imersas em sentimentos de culpa e cuja sensibilidade já está deslocada e alienada. Em suma, elites e ordens sociais agonizantes. Isso não quer dizer que não haja uma exposição de uma
a exposição de uma falha e repressiva sociedade, mas tais coordenadas são secundarizadas em nome de um conflito básico e primário, que muitas vezes parte de adaptações dramáticas de certas radicalizações psicoanalíticas, entre uma condição primal e, portanto, inevitável condição de conflito destrutivo. Bom, então é basicamente isso. Uma última ponderação que eu esqueci de fazer agora e me ocorreu. Isso não significa que todo e qualquer segmento da elite faça isso, da burguesia faça isso. Precisa de algumas condições, que é a questão de pretensões intelectuais. Tanto a Justine, que tinha pretensões artísticas, quanto os Moreira Salles, né? Eles precisam ter essa coisa para poder projetar, perceber que existe alguma coisa errada e projetar que é o fim da ordem do jeito como eles vivem. Por quê? Isso pode também ocorrer de outra forma. Se vocês pensarem a direita extrema, religiosa, messiânica, ela também vê o fim do mundo, só que ela vê o fim do mundo e quer correr atrás disso e fazer os seus bunkers e sobreviver, né? Uma redenção que é limpar o mundo, né? Então, só para dar essa última coordenada. Bom, é isso, gente. Desculpa ter passado um pouquinho, tá bom? E é isso. Obrigado. Eu vou tentar descobrir se a gente pode ficar coisas novas. Se houver aula, a gente tem que sair em 20 minutos. Eles vão tentar descobrir se tem uma disciplina. Eles podem falar com mais tranquilidade. Pode vir. Só vou apresentar a Patrícia Freitas, é doutora pelo Departamento de Letras Modernas da Universidade de São Paulo, é mestra em artes pela Escola de Comunicações e Artes da mesma instituição e é idealizadora e coordenadora, eu não sei se ainda faz isso, Patrícia, mas queria mencionar, do grupo de pesquisa em teatro político da Universidade de São Paulo e tendo também atuado como crítica teatral. A apresentação dela hoje é Teatro como Experimento, a transversalidade do pensamento de Raymond Williams no teatro brasileiro moderno. Fica à vontade. Obrigada. Eu quero começar agradecendo a comissão, agradecer o convite. Eu não vou me estender, eu preparei uma comunicação sucinta, por isso que eu achei melhor, inclusive, preparar um texto para ler, para não me perder, para, enfim, não ocupar o tempo com qualquer gaguejo. Mas antes eu não podia dizer o quanto eu estou feliz de estar aqui, agora vendo minha orientadora. Fazia 5 anos que eu não vinha até a USP, eu estava saturada de apresentações de comunicações online, então é muito bom reencontrar professores, são queridos colegas, é emocionante mesmo. Obrigada pela oportunidade. Quando o Lindbergh me fez o convite, eu pensei que seria um desafio tremendo falar de Raymond Williams e falar da intersecção entre o pensamento do Raymond Williams e o teatro brasileiro, porque eu teria que lidar com 2 experiências históricas diferentes, né, e 2 momentos muito diferentes, né? O contexto de produção de drama em cena é né, que está inserido no que o Williams sentiu ali em Cambridge, né, no quanto ele se sentiu oprimido pelo que ele chamou de Tea Shop Department, né, o departamento dos homens do chá, né, que tomavam chá e que pensavam que a cultura era um adorno, da atuação dele com os trabalhadores, com o trabalho de extensão em meio a trabalhadores, oferecendo curso para adultos, e a experiência no Brasil com um teatro que estava nascendo num período de grande crença numa revolução social, né? Eu estou falando do teatro brasileiro entre, principalmente, 56 e 64. Né? Então aqui eu quero começar reconhecendo a importância do drama em cena para os estudos teatrais e para o pensamento, né, fora da academia, sobre a cena que é produzido hoje. Para dar conta desse legado do Williams, talvez seja imperativo marcar historicamente, como o evento faz, né, reconhecendo 70 anos da obra, a escrita e a publicação da obra. Este ano comemoramos 70 anos do lançamento do livro, que se deu em 54. E mais especificamente 76 anos de sua escrita, né, que foi feita em 48,
segundo o depoimento do próprio Williams. E a gente não pode se esquecer que esse livro foi um desdobramento da tese de doutorado dele, que deu ensejo a Drama from Ibsen to Eliot, que foi publicado em 1952, né, e que continua inédito no Brasil, infelizmente. Né, que depois se converteu a Drama from Ibsen to Brecht. É importante marcarmos essa data porque é justamente esse, o procedimento metodológico de Williams, a perspectiva histórica, na análise tensional entre dramaturgia e cena. Em outras palavras, o estudo do crítico adota um olhar interessado na dialética fundante da composição textual e cênica do teatro, desde a experiência da tragédia grega, passando pelo teatro de Chekhov, teatro moderno de Chekhov, até o drama experimental de T.S. Eliot, Bertolt Brecht e Samuel Beckett. Explico. A análise materialista de Williams, ao reconhecer a porosidade entre a arte teatral e a matéria histórica, busca compreender o teatro como fenômeno social, como uma espécie de experimento estético, que não deixa de estar inserido em um contexto social de produção. E aí eu acho que o Williams, de certa forma, ele começou o seu pensamento materialista dialético de forma muito interessante ao estudar o teatro. Porque o teatro é essa arte que é pública, né? O teatro, a função dele é se dar na tensão entre texto e prática, né? Você precisa reconhecer o lado prático do teatro porque é ele que fornece o impulso para essa arte. No teatro também a gente tem uma espécie de criação de sociabilidades, né? A gente tem grupos fazendo teatro, é uma arte coletiva, né? Fundamentalmente coletiva. E isso, eu acho que dá todo o impulso para você pensar no contexto de produção, para você pensar na experiência histórica dentro desse processo. Não enxergar a obra como uma abstração, mas enxergar a obra dentro de uma experiência sócio-histórica, que abarca não só os artistas, mas toda uma sociedade. E também o teatro tem uma especificidade interessante, que é unir o trabalho artístico ao trabalho manual, né? No teatro a gente tem cenógrafo, a gente tem contra-regra, a gente tem o ator, e por mais que haja grupos em que é explícito ali uma hierarquia, né, entre essas funções, há grupos que procuram horizontalizar, como foi o caso da experiência brasileira do Boal, né? Então, para mim, o Williams parte de um lugar privilegiado para a sua análise materialista dialética. De acordo com Holderness, que assina o prefácio da edição de 91, drama em cena não estuda as obras a partir da primazia do dramaturgo, tampouco como descrições isoladas de uma realidade histórica, mas como resultado de um processo social de produção cultural. Isso é, o que ele faz é atestar o quanto o teatro, enquanto parte da esfera cultural, e aqui cultura é compreendido no seu amplo significado, né, adotado por Williams, inclusive, era algo comum. E aí eu retomo um outro texto do Williams de Culture is Ordinary, né, comum nesse sentido, né, para todos. Né. Partindo da observação de que, e aí eu cito Williams, toda sociedade tem sua própria forma, objetivos e sentidos. Toda sociedade os expressa por meio das instituições, da arte e do saber. A cultura possui dois aspectos: os sentidos compartilhados, que são de conhecimento dos cidadãos, e as novas observações e sentidos, que são oferecidas e testadas pelas artes e pelo saber. Alguns críticos enfatizam um ou outro aspecto. Eu insisto nos dois, e na importância da conjunção deles. O que ele está querendo dizer é que os saberes compartilhados de uma cultura, ou seja, as instituições, todo o campo simbólico de uma sociedade, está em conjunção com a ideia de cultura que a gente tem enquanto arte, né? Sendo assim, olharmos os 70 anos da publicação de Drama em Cena é também procurarmos pistas de seu contexto de produção e reconhecermos pontos de contato e afastamento entre as categorias críticas adotadas na obra e a nossa própria experiência histórico-crítica, que por vezes questionou os artifícios da crítica dominante. E aqui que eu parto para a minha análise que traça esse paralelo entre o pensamento do Williams e o teatro brasileiro, nessa consonância. Por quê?
porque para mim ambas as experiências questionaram os artifícios da crítica dominante, né? Por um lado a gente vê um teórico e por outro a gente vê artistas precisando, esses artistas de teatro brasileiro entre 56 e 64, muito encabeçados por Augusto Boal, na urgência de produzir também uma teoria. Então, não só de escrever peças, não só de encenar peças, mas de produzir uma teoria, né? Questionando essa arte dominante e uma crítica também, portanto, um aparato crítico dominante. Pontuado isso, é importante considerarmos as motivações de escrita da obra. Williams pretendia escrever um material didático para o curso de extensão da Workers' Educational Association, destinado a trabalhadores pouco versados em teatro. O aporte pedagógico ia de encontro às práticas textocêntricas do close reading defendidas pela Escola de Cambridge, ou, se quisermos, pelo cultuado T-Shop Department. Havia, com isso, uma dimensão pragmática de análise, que fornecia impulso para refletir sobre a função e o lugar da obra de arte na sociedade. O foco de Williams não residia na leitura cerrada das peças, mas na dimensão pública do fenômeno teatral, concebido em sua manifestação social e potencialmente política. Afinal, se a arte teatral só se efetuava na presentificação do contato e, portanto, da comunicação entre palco e plateia, ela não deixava de se constituir em um vigoroso campo estético-ideológico do qual emergiam várias camadas de significados, como o Ricardo falou aqui quando ele abordou as peças de Shakespeare, né? Alguns saberes, então, eram compartilhados e eram reforçados nessas peças e já eram sabidos pela plateia. Outros ainda estavam socialmente implícitos. E aí é o que o Williams fala, que é a estrutura de sentimento, né? São esses saberes que estão presentes nas formas estéticas, mas eles ainda não são explicitamente compartilhados. Diz Williams, o drama é sempre um elemento tão central na vida de uma sociedade que uma mudança em seus métodos não pode ser isolada de mudanças de alcance muito maior. Fim de citação. Não à toa, ao estudar a linguagem dramática, é que o crítico chega ao seu conceito-chave de estrutura de sentimento. Então é nesse livro, Drama from Ibsen to Eliot, que aparece pela primeira vez o termo, conceito, estrutura de sentimento. E eu cito, o que eu nomeio estrutura de sentimento é firme e definido como o termo estrutura sugere, ao mesmo tempo que está fundado nos mais profundos e menos tangíveis elementos de nossa experiência. É um modo de responder a um mundo particular, que na prática não é sentido como um modo entre outros, um modo consciente, mas é, na experiência, o único modo possível. Ou seja, é nessa experiência da forma que ainda não está consciente. E eu ressalto aqui o quanto o teatro é fundamental nisso, porque o teatro, talvez, não seja só texto, mas também corpo. Então, como o corpo se coloca ali como um elemento da linguagem de expressão de sentimentos não conscientes, né? São os modos de sentir de uma determinada época no que eles extrapolam as condicionantes estruturais ligadas às relações econômicas e sociopolíticas, expressando-se no plano da cultura. Fim de citação. O arcabouço metodológico construído por Williams, centralizado pelo conceito de estrutura de sentimento, alça interessantes contribuições quando aclimatado ao terreno nacional, embora isso só se concretize explicitamente a partir de 79, com a publicação pela editora Jorge Zahar da primeira edição de Marxismo e Literatura. Então, é a primeira vez que a gente encontra uma publicação do Williams no Brasil, em 79. Seus estudos sobre o drama e a proposta de relacionar texto e cena, né, presentes em drama e cena, somente vieram à luz em língua portuguesa em 2010, por ocasião da publicação pela Kozak na IF. Ainda assim, o estudo de Guto, fundamentalmente as considerações do autor sobre o teatro moderno, ainda permanece inédito, que é o Drama from Ibsen to T.S. Eliot. Mesmo que as heranças de Williams no Brasil possam ser rastreadas a partir principalmente de 1980, com o texto da Marilena Chauí, Conformismo e Resistência, há pontos de contato significativos entre a sua leitura materialista dialética do teatro e a ampla produção teórico-estética de artistas nacionais, como é o caso dos escritos de Augusto Boal até 64.
De certa forma, o trabalho de Boal nasce da constatação de que era necessário construir uma espécie de, e é um termo de Williams, hegemonia alternativa na cena nacional, operando a contrapelo das formas dominantes de produção. Desde antes de sua entrada no Arena, quando ainda colaborava no Teatro Experimental do Negro de Dias do Nascimento, ele registrou sua intenção de fazer um teatro itinerante, capaz de reivindicar outros aparatos de composição, de fruição do teatro e de crítica. Ele não estava propondo só uma nova forma de escrever teatro, mas de fruição também, como que as pessoas enxergavam ali, como que as pessoas lidavam com o teatro, portanto um novo público, e de crítica, ao desconstruir aquele texto feito de acordo com valores hegemônicos, ele também remodelava, reorientava os aparatos dominantes da crítica, né? E aí você pode, por gentileza, pode passar, essa é a capa da primeira edição do Williams, por favor, o próximo. E aqui a carta que ele escreve para o John Gessner, antes de ir para os Estados Unidos, em que ele fala que gostaria de fazer um teatro itinerante, né? Ele gostaria de estudar a dramaturgia, de estudar drama nos Estados Unidos, justamente para se pensar capaz de lutar contra essas formas dominantes. Alguns anos mais tarde, a busca empreendida pelo Arena por uma plateia mais ampla antes de 64 foi marcada pela necessidade de ser popular e popularizar-se. Isto é, formar um público propulsor de reflexões críticas junto a camponeses e proletariado. Então aqui, quando ele, depois que ele vai para os Estados Unidos e volta para o Brasil, ele diz que era importante não só que o teatro se popularizasse, mas também que o teatro fosse para o público popular. As duas coisas parecem a mesma, mas não são. Então, o que é o teatro se popularizar? Ele está falando da formação de artistas, ele não está falando necessariamente de público, né? E o teatro também, alcançar um grande público, era a partir dessa ideia de formação de artistas, né? Não se tratava de um debate restrito ao acesso das classes populares às artes, mas da proposição de um diálogo ativo entre artistas e plateia, partindo da identificação do artista como um agente da cultura, solidário com a luta dos trabalhadores. A entrada de Boal no Arena, em 1956, marca a prioridade do grupo por uma prática artística não especializada. A inauguração do laboratório de interpretação e a busca mais afinada da realidade local ajudou a problematizar a estrutura geral do trabalho teatral, visto que abriu espaço para que o grupo assumisse a posição de núcleo experimental de teatro. Então, quando ele entra no Arena e se torna diretor artístico do grupo em 1956, é claro, o grupo ele já tinha uma proposta de teatro politizado, mas o que o Boal engendra a partir do momento de sua entrada é um trabalho, a construção de um trabalho não hierarquizado, um trabalho que fosse horizontal nos seus próprios meios de produção, nas próprias relações entre os membros ali do grupo, né? Não havia, por exemplo, a distinção de funções, todo mundo fazia um pouco de tudo. O Arena passa a realizar rodízios de funções administrativas, assumindo relações de trabalho marcadas pela horizontalidade e não especialização. Enxergados como trabalhadores da cultura, todos os membros fariam cada função, formando uma teia capaz de ensejar um novo programa cultural. Se eles começaram a pensar o teatro como uma espécie de ágora nos bastidores, ou seja, de debate sobre os próprios meios de produção teatral, o que estava em jogo não era a feitura de uma obra, era o pensamento sobre a própria cultura. Ou seja, quando o Flávio Migliaccio, que era o contra-regra, ele é convidado a escrever uma peça, o que eles estavam falando é que o trabalho manual não deveria ser apartado do trabalho intelectual, do trabalho estético, né? E aí eu acho que você pode passar, por gentileza. Essa é uma foto do Boal com um grupo nos Estados Unidos.
em que ele também já começa esse processo de deshierarquização, né, um grupo amador, que todo mundo também tenta escrever uma dramaturgia a partir dos debates cotidianos. Pode passar, por favor. E aqui já é uma foto de uma peça no Teatro de Arena. De modo a pesquisar novas formas teatrais e lhes conferir um sentido prático, o Arena precisaria não só se debruçar na formação de dramaturgos nacionais, mas também sobre todo o processo de produção do teatro, que ia desde o questionamento sobre a normatividade de formas artísticas socialmente consagradas, até a reflexão sobre o público como instância reguladora das transformações estéticas. Então, como esse público também, ele pressionava, e é um pouco o que o Raymond Williams fala, esse público ele pressionava e ele pedia algumas convenções. Então, como que o Arena, ele tensionou essa expectativa e tensionou também toda essa estrutura de sentimento que estava à época. E eu cito Boal: fazer teatro nada define, fazer bom teatro é um pouco mais explícito. Fazer teatro para quem e por quê? O Arena também se coloca nessa fase. Sua atuação prática, neste momento, consiste em produzir novos autores e fazê-los circular. Aí eu quero chamar a atenção de vocês só para a forma como o palco se dava no Teatro de Arena em 1959, que é a data dessa foto. Vocês vejam que o público, ele fica como no palco em Arena, ele circunda a cena. Com isso, a gente consegue ver todos os aparatos ali da cena que, numa espécie de teatro naturalista, deveriam ficar escondidos. Isso colabora para uma espécie de epicização da cena e também para a pesquisa de novas formas dramatúrgicas e cênicas, né? A circulação de novos autores nacionais comprometidos em representar os conflitos de classe no Brasil sublinhava justamente o quanto a pesquisa estética estava condicionada ao trânsito produtivo entre o palco e plateia. O Teatro do Arena teria um potencial político mais eficaz à medida que houvesse, paralelamente à encenação de peças em assédio do grupo, a incorporação de camadas populares por meio da atuação em espaços não convencionais, como sindicatos, praças públicas, fábricas e ambientes rurais. Ou seja, a partir dessa verificação de que era necessária uma pesquisa sistemática de novas formas, eles começaram a pensar e a diagnosticar que o teatro político ele precisava de um novo público e que esse público seria encontrado fora ali de um terreno dominante da sala de espetáculos. Então, também propor a atuação em espaços outros, né, diversos. Desse modo, defendia-se a formação estética e política tanto do público arregimentado, trabalhadores e classe média, quanto da própria classe artística mais à esquerda. O que eu quero dizer? Quando eles iam fazer teatro em outros lugares, eles não levavam só a peça. Eles iam com a proposta de formar um público e, indo mais além, fazendo um salto qualitativo, de formar público e formar potenciais artistas. Eles levam seminários de dramaturgia, eles levam laboratórios de interpretação para o público rural, para o público proletário, né? O que é muito interessante. E aí Boal diz assim, esse texto é de 1959. Esse teatro simplesmente brasileiro, que era o que ele defendia, conseguirá penetrar em classes sociais mais vivas. O que ele entendia por classes sociais mais vivas eram as classes populares, como já tem sido feito em escala apenas experimental. A nossa plateia, que está se formando, crescerá bastante para negá-lo também, impondo a sua própria temática e a sua própria forma. Então vejam que o processo é bastante dialético. Visava a formação de um público, visava a pesquisa constante para que esse público também negasse aquela forma e construísse uma forma que para eles fosse politicamente eficaz. Para Augusto Boal, o processo de construção de um teatro popular passaria necessariamente por uma reorganização do trabalho dos artistas, que permitiria a abertura para a intervenção criativa da plateia popular, ela mesma tornada protagonista dessa dinâmica. Boal deflagra, assim, a inoperância de um teatro popular inserido nos limites formais e nos modos de produção dominantes. Ou seja, aquele espectador que assiste apassivado, ele não tem um grande relevo, mesmo que seja um espectador proletário, mesmo que seja um espectador camponês. Para que haja
um diálogo para que haja um fluxo eficaz de comunicação entre palco e plateia, haveria de se tirar esses lugares convencionais de espectador, do espectador passivo. Com vistas à formação de um público socialmente engajado dentro das salas de espetáculo, houve a oferta de descontos a estudantes, leituras e debates de peças de teatro de autores novatos, como Oduvaldo Viana Filho, publicação de apostilas de teatro, concursos de peças, dos quais o público era estimulado a participar. Boal insere esse processo de estudos em um movimento que, entre aspas, combateu falsos conceitos estetizantes e direcionou a prática artística para uma experiência coletiva que tinha seu sentido extraído da própria vida cotidiana. A dramaturgia passava a ser compreendida de maneira elástica, estando aberta à matéria local, sem que houvesse imposições ou postulados estéticos. Cabe notar que esse público ideal seria o grande propulsor de uma reflexão sobre a semântica das formas, né? É uma expressão do Zonde, bastante interessante, né? O significado, o que essa forma ela traz de significado, principalmente significado social. Isto é, o significado social obtido a partir da forma estética manejada pelo artista. Esse seria o processo para a consolidação de um teatro popular autêntico, entre aspas, não institucional e de características próprias, cujo passo inicial já havia sido dado. E aí eu trago, eu não sei quanto tempo eu tenho, então acho que dá. Eu trago um texto do Boal muito interessante, que depois só saiu no jornal e nunca foi publicado, que ele fala do início do trabalho do Flávio Império junto a uma comunidade de operários em São Paulo. Ele diz assim: já existem indícios do aparecimento de uma plateia popular, mas tudo ainda está no começo. Em São Paulo, no bairro de Ipiranga, operários construíram seu teatro e, liderados por Flávio Império, escrevem, representam e assistem às suas próprias peças. O Sindicato dos Metalúrgicos, aqui no Rio, prepara-se para fazer o mesmo. A Comissão Estadual de Teatro em São Paulo, cada vez mais, dirige-se para a popularização do teatro. Poderíamos citar as nossas próprias experiências. Já apresentamos Eles Não Usam Black Tie num circo, na cidade de Penápolis e numa praça pública de Rio Preto. Mas tudo ainda está no começo. Mesmo a nossa experiência com a plateia operária pode ser enganadora. Os operários reagem e analisam não apenas a peça, mas, sobretudo, a forma teatral. É preciso fixar melhor o que se entende por teatro popular. Evidentemente, não nos referimos ao teatro de muita gente. Popular não é sinônimo de casa lotada. Significa que, prosseguindo seu desenvolvimento dialético, o teatro brasileiro incorporará pela primeira vez uma plateia operária. A nova classe, transformada em plateia, trará uma riqueza maior de ideias impossíveis de serem solicitadas pela plateia burguesa. Fim de citação. Aí você pode passar, por gentileza, também, ou mais uma foto do palco em arena, aí vocês podem ver os refletores, né? Uma proposta que também vai contra o naturalismo. E a próxima, aqui, enfim, a expansão do arena, pode passar? Pode passar. A expansão do arena, de Guanabara para o Rio de Janeiro, para o Nordeste. E a próxima, pode passar? Aqui, a encenação de Revolução na América do Sul no caminhão. O Arena da Vinceja é um trabalho de formação bilateral e continuada, que aliava práticas culturais não dominantes à pesquisa estética. Em linhas básicas, buscava-se realizar um teatro não convencional que dialogasse ativamente com camadas sociais historicamente marginalizadas da esfera de produção artística, num esforço autoconsciente de trabalhar a contrapelo da dinâmica mercantil desde o seu interior. São inúmeros os exemplos desse método de atuação prismática, conduzido pelo Teatro de Arena. A gente pode citar o Seminário de Dramaturgia da Faculdade de Arquitetura do Rio, em 1960, uma série de conferências sobre teatro popular pelo país, demonstrações práticas do Laboratório de Interpretação do Arena e, inclusive, a realização de um laboratório de interpretação em outros lugares, a instalação de outras sedes do Teatro de Arena e as excursões pelo Nordeste a partir de 61. E aí eu cito o Boal, eu já estou terminando.
Em João Pessoa, a Revolução na América do Sul foi encenada no centro de uma praça, em cima de um restaurante. Cerca de 2.000 pessoas compareceram ao espetáculo, assistindo até em galhos de árvores. O elenco do Arena inaugurou o programa teatral do Arraial do Bom Jesus, mantido pelo Movimento de Cultura Popular, dirigido por Germano Coelho, no Recife. 2.000 espectadores também estiveram presentes. A récita na Concha Acústica de Salvador, ao lado do Teatro Castro Alves, teve êxito absoluto. Foi patrocinada pelo governo do estado e por firmas locais, sendo gratuita a entrada. Ambas lotaram o local, que comporta 6.500 espectadores. Teve idêntica acolhida a récita popular em Mataripe. O palco foi improvisado sobre 4 caminhões, servindo 2 outros como camarins na estação. Ao todo, o público tornava-se não só testemunha, mas parte integrante de um movimento de renovação cultural do país, nos termos de Boal. Foi na esteira de um teatro que operava a partir do reconhecimento de suas condições produtivas e da proposição de um trabalho horizontal, envolvendo debates e investigações sistemáticas, que o Arena foi atingido pelos ventos contra-revolucionários de 64. Nos anos seguintes ao golpe, há uma reorientação no trânsito entre palco e plateia, além do desenvolvimento de novos métodos ou táticas de fazer teatral, todos eles regressivos, vale salientar. O experimentalismo tornado possível na conjugação entre texto, cena e aparatos de produção sofre tamanho abalo em 64 que sua recuperação talvez possa ser enxergada somente 30 anos mais tarde, se formos otimistas, né? Com o surgimento do teatro de grupo em São Paulo. Ainda assim, essas experiências não deixam de ser pontos em comum com o fio da meada proposto por Williams, isto é, produzir arte em meio a outros públicos, é defender, e eu cito Williams, a modificação contínua das formas estéticas, e vislumbrar esteticamente as demandas de uma maioria populacional que, mesmo marginalizada, ainda sente a necessidade de justiça social. É isso, gente.